À medida que a situação esquenta no Estreito de Hormuz, não são apenas os Estados Unidos e o Irã que estão de olho nisso. Outros países também estão sendo afetados, já que o mundo todo sente o impacto do ocorrido. O próprio Mark Hattay disse que a OTAN já está procurando maneiras de responder à crise. Isso significa que a situação é séria e não pode mais ser ignorada. Há também relatos de que alguns aliados dos Estados Unidos estão prontos para ajudar a monitorar o estreito, mas até agora ainda não há uma decisão final se isso vai acontecer enquanto a operação prossegue. Os países estão agindo com cautela porque sabem que, quanto mais gente se envolver, maior pode ficar o conflito. Mas mesmo sem um grupo concreto, já se sente o impacto das ações dos Estados Unidos. Na costa do Estreito de Hormuz, os locais de lançamento de mísseis subterrâneos do Irã estão sendo destruídos um a um devido ao uso de bombas anti-bunker, aqueles lugares que eles costumavam usar para ameaçar navios. Isso está desaparecendo aos poucos e, junto com isso, a capacidade deles de controlar a passagem está enfraquecendo. Pode não ser imediato, mas está claro que a força deles na região está diminuindo pouco a pouco, e os problemas do Irã não param por aí. Mesmo na questão dos drones, há um novo desafio chegando. Pode haver uma possível ajuda vinda da Ucrânia usando drones interceptores. Estes são drones que não apenas atacam, mas também conseguem interceptar e destruir outros drones antes que possam causar danos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Quando essa tecnologia for implementada no Estreito de Hormuz, vai dificultar ainda mais para o Irã usar a estratégia de drones na qual eles confiam há muito tempo. Neste ponto, a luta não é mais apenas sobre a quantidade de armas. Agora é sobre a rapidez em ajustar a estratégia. Quem se adaptar mais rápido vence. E à medida que a situação se prolonga, uma coisa fica mais clara. Isso já não é mais uma simples disputa entre dois países. Isso está crescendo e outros países podem ser envolvidos se não for controlado. De repente, o fluxo de petróleo para o Japão parou. Foi então que outros países sentiram o real impacto do que ocorria. Países que negavam envolvimento na guerra começaram a perceber que também eram afetados, não por balas, mas pela economia. À medida que o preço do petróleo subia, eles também sofriam. E foi aí que perceberam que, mesmo não estando diretamente envolvidos na luta, ainda assim eram afetados. Quando chegou o dia 19 de março, ficou claro que o mundo inteiro estava em alerta. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão emitiram declarações ao mesmo tempo. Eles condenaram os ataques do Irã e disseram que estavam prontos para tomar medidas para estabilizar o mercado de energia e garantir que a passagem dos navios continue de forma segura no Estreito de Hormuz. Mas não ficou só nas palavras, porque no mesmo dia a ação se intensificou imediatamente. Foi formada uma coalizão militar global liderada pelos Estados Unidos, com um total de 22 países participando. Esses países concordaram em enviar forças navais, sistemas de defesa contra submarinos e outros equipamentos diretamente para o Estreito de Hormuz. Isso não é mais apenas um simples apoio, pois eles já têm presença real no mar. Um dos fatores que impulsionaram a formação dessa coalizão foi a forte pressão dos Estados Unidos. O próprio Donald Trump foi quem enviou uma mensagem clara aos aliados. Em uma reunião com Shigeru Ishiba no Salão Oval, ele pediu diretamente o apoio militar do Japão, um país que depende quase 90% do petróleo vindo do Golfo. Para reforçar, ele citou o ataque a Pearl Harbor como lembrete do que pode acontecer quando não se está preparado para um ataque repentino. Isso não foi apenas uma referência simples, mas uma mensagem clara de que não há mais opção de permanecer neutro. Você não pode apenas assistir enquanto tudo acontece. Se você for afetado, precisa agir e fazer parte da solução. E isso significa enviar apoio, enviar navios e ajudar a patrulhar o Estreito de Hormuz. Neste ponto, isso não é mais apenas uma questão regional. Tornou-se uma questão global, cujos efeitos são sentidos por todos os países que dependem de energia. E à medida que mais países se juntam à coalizão, fica mais claro que o que está acontecendo não é apenas uma simples tensão, mas sim uma luta maior para manter o fluxo de petróleo e evitar problemas econômicos ainda mais graves no mundo. Agora, a pergunta é: como a coalizão das 22 nações vai agir no Estreito de Hormuz? Eles não vão simplesmente entrar todos juntos sem um plano. Existe uma estratégia clara que será dividida em 4 fases para garantir que a operação seja organizada e contínua.
Na primeira fase, o foco é a remoção de minas do mar. A coalizão vai enviar navios capazes de procurar minas, além de drones subaquáticos e helicópteros que podem identificar e destruir esses artefatos. Países com forte capacidade naval, como o Reino Unido e o Japão, vão ajudar nessa tarefa. Isso não vai terminar rapidamente porque é difícil encontrar minas no mar e isso pode levar semanas ou até meses. Mas mesmo que esteja apenas começando, isso já tem um efeito imediato porque envia um sinal de que algo está sendo feito para tornar a rota segura novamente. Na segunda fase, começará a escolta dos petroleiros. É como uma versão moderna da Operação Ernest Will, onde navios de vários países vão escoltar e acompanhar os petroleiros de óleo e gás enquanto passam pelo estreito. Agora, não só os Estados Unidos farão isso, a responsabilidade será compartilhada por vários países. Por causa disso, a passagem dos navios fica mais segura e o medo das companhias de navegação diminui. Na terceira fase, entra a patrulha aérea e a vigilância. Haverá uma vigilância contínua a partir do ar para detectar imediatamente os movimentos de mísseis, locais de lançamento de drones e lanchas rápidas do Irã. Isso inclui recursos dos Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, Reino Unido e Catar. Com essa configuração, o Irã terá dificuldade para ataques rápidos, pois quase todos os movimentos serão detectados de imediato. O monitoramento em tempo real permite resposta mais ágil. Na quarta fase, é aqui que a capacidade de ataque do Irã passa a ser alvo direto. A coalizão usará ataques coordenados com forças aéreas e porta-aviões para atingir as instalações de mísseis, bases de drones e os lugares onde estão escondidos as lanchas rápidas. Não estão apenas limpando o mar, mas também eliminando a capacidade do Irã de ameaçar no futuro. Isso significa que não é apenas uma solução temporária, mas uma medida de longo prazo. Enquanto essas fases acontecem, a pressão continua aumentando. Há um porta-aviões dos Estados Unidos a caminho e milhares de fuzileiros navais estão sendo enviados para a região. Há discussões sobre uma possível operação terrestre na ilha de Karg, importante para as exportações de petróleo do Irã. Não é só uma movimentação militar, porque a luta também tem um lado econômico. Outros países estão liberando suas reservas de petróleo para que o preço não suba tanto. E também estão incentivando outros produtores de petróleo a aumentarem a produção para suprir a falta de oferta. No geral, isso não é apenas uma operação simples. Isso é uma combinação de pressão militar e econômica feitas ao mesmo tempo. E o objetivo é claro: reabrir o Estreito de Hormuz, restaurar o fluxo normal de energia e eliminar a capacidade do Irã de usar o Estreito de Hormuz como forma de pressionar outros países. À medida que a situação no Estreito de Hormuz piora, o Irã está enfrentando dificuldades não só militarmente, mas também economicamente. Medidas consecutivas estão sendo tomadas contra eles, como o congelamento de contas bancárias, o cancelamento de vistos de negócios e o aumento da fiscalização sobre cargas suspeitas. Por causa disso, ficou ainda mais difícil para o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica realizar operações fora do país. Os métodos antigos que eles usavam para evitar as sanções, como o uso de intermediários e empresas de fachada, agora estão sendo mais monitorados e geralmente considerados ilegais. Por causa disso, as empresas globais ficam mais receosas de fazer transações com eles. Então, menos empresas querem fechar negócios. Ao mesmo tempo, uma das fontes de renda mais importantes do Irã, o petróleo, também foi afetada. Devido ao aumento das restrições no Estreito de Hormuz e à pressão contínua para reduzir a entrada de dinheiro no país, a moeda estrangeira está ficando escassa e, à medida que a renda diminui, a situação interna piora ainda mais. As promessas do governo sobre desenvolvimento e segurança estão desaparecendo gradualmente aos olhos do povo. Em muitos lugares, o acesso a alimentos e água potável está se tornando difícil. Isso não é mais um simples incômodo, mas um problema sério sentido diariamente. À medida que os preços sobem e o suprimento diminui, fica mais difícil controlar a situação. A explicação anterior de que havia um inimigo externo já não é suficiente, porque agora o problema é sentido dentro do país, no dia a dia. Enquanto pessoas comuns enfrentam dificuldades, algo diferente ocorre no governo. Há pessoas no alto escalão que já começaram a tirar seu dinheiro e estão procurando maneiras de sair do país. Isso mostra que até eles estão cautelosos e incertos sobre o que acontecerá. Quando as pessoas que estão dentro do próprio governo começam a se preparar para sair, fica claro que há um problema nos alicerces. Se olharmos para o quadro mais amplo,
O apoio que o Irã esperava de outros países também não está acontecendo. A China e a Rússia não oferecem uma ajuda militar clara e continuam assim. Diante da coalizão de 22 nações no Estreito de Hormuz, eles preferem não se envolver diretamente. E nessa situação, uma coisa fica ainda mais clara. O Irã não está apenas enfrentando pressão externa, mas também dentro do próprio país. E quando os problemas externos e internos acontecem ao mesmo tempo, é aí que começa a situação mais perigosa. No meio da crise crescente, fica claro que até mesmo os grandes países estão sendo cautelosos. A China, que depende muito do petróleo do Irã, não pode simplesmente entrar em um confronto direto. Mesmo precisando do suprimento, eles não conseguem enfrentar a força combinada dos Estados Unidos e de seus aliados no Estreito de Hormuz. Por isso, o que eles fazem é agir de forma silenciosa e cuidadosa. Seus petroleiros passam por rotas mais complicadas e às vezes usam isenções para conseguir passar. Mas fica claro que eles evitam um confronto direto porque o custo seria alto demais. Por outro lado, a situação da Rússia é diferente. À medida que o preço do petróleo sobe, eles lucram mais, então eles se beneficiam do que está acontecendo. Mas isso não significa que eles possam agir livremente. Devido às sanções contínuas e à guerra na Ucrânia, o que eles podem fazer para ajudar o Irã é limitado. Eles não têm força suficiente para enviar forças navais ou apoio aéreo para o Golfo. O máximo que eles podem oferecer é ajuda limitada, como informações de satélite, e geralmente fazem isso de forma discreta. Isso não é suficiente para mudar o rumo da batalha. Enquanto isso, outros aliados esperados do Irã mal se fazem notar. A Síria está silenciosa e a Coreia do Norte também. Diante da grande força das marinhas modernas presentes na região, eles não tomaram nenhuma medida concreta. Mais notável ainda é que alguns dos principais países muçulmanos da região, como Catar, Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos, não ficaram do lado do Irã. Em vez disso, eles preferiram apoiar a manutenção da ordem na região. Isso significa que já não é mais uma simples luta entre dois lados. Não é apenas os Estados Unidos contra o Irã. Em uma visão mais ampla, o Irã está enfrentando vários países que querem manter a situação sob controle. Aqui fica ainda mais claro que o Irã está isolado. Aos poucos, eles estão sendo cercados, não apenas militarmente, mas também nas relações com outros países e na economia. E enquanto isso acontece, surge uma pergunta ainda maior. Será que este é o começo de uma mudança em como o mundo funciona? Uma situação em que os países cooperam mais rapidamente quando há uma ameaça à estabilidade. À medida que os acontecimentos continuam, uma coisa fica clara: isso já não é mais um simples conflito regional. Isso está crescendo e se tornando parte de uma mudança maior no mundo. É aqui que surge a pergunta mais importante. Quando você tem 22 países com uma grande parte do poder aéreo e naval do mundo diante de você, que opção resta? Em uma batalha normal, se as duas forças se enfrentarem diretamente, o Irã praticamente não tem chance de resistir. É simples assim. Os navios deles, especialmente os mais antigos e leves, não conseguem acompanhar os jatos modernos, mísseis e sistemas de defesa da coalizão. Em apenas alguns segundos, eles podem ser dominados. Por isso, está claro que não se trata mais de vencer em uma batalha direta. O Irã tem uma abordagem diferente. Eles não estão tentando vencer em um confronto direto. O objetivo deles é tornar a área difícil, confusa e perigosa para o inimigo. Isso é o que chamam de negação de acesso. Você pode não vencer, mas vai fazer de tudo para que o inimigo também não consiga se mover direito. Para isso, eles têm 3 métodos. Primeiro, a colocação secreta de minas. É possível usar pequenos submarinos e barcos, que parecem barcos de pesca, para colocar minas inteligentes durante a noite, em lugares onde não é fácil colocar, encontrar e vigiar imediatamente. O objetivo é tornar arriscada a passagem de qualquer navio. Em segundo lugar, o uso do ambiente. Na costa, há montanhas e túneis onde os lançadores de mísseis podem se esconder. De lá, eles podem atacar de surpresa. É como um ataque e retirada. Você não sabe de onde vai vir, e de repente já tem um míssil indo para o alvo. Em terceiro lugar, o uso de forças por procuração. Por exemplo, o movimento de grupos como os Houthis, para atacar por outras rotas como o Mar Vermelho. O objetivo aqui é dividir a atenção da coalizão. Quando há problemas em 2 lugares, fica mais difícil para eles se concentrarem. Mas mesmo com esses métodos, uma coisa é clara: isso não é suficiente para derrotar a coalizão. Pode desacelerar as ações deles, pode bagunçar a situação
pode aumentar o risco, mas isso não muda a força geral da luta. No final, o que o Irã faz não é para vencer, é para prolongar a luta e torná-la mais difícil, e isso torna mais caro para o inimigo. Enquanto a situação continua no Estreito de Hormuz, há outra coisa importante que precisamos entender. Isso não é apenas uma batalha naval ou militar, porque uma grande parte desse tipo de luta também envolve informação. A cada movimento de um navio, cada voo de um drone e cada uso de míssil, existe a possibilidade de que isso seja imediatamente detectado pelos sistemas da coalizão, como satélites, radares e aeronaves de vigilância. Isso significa que eles descobrem onde há ameaça mais cedo e conseguem responder mais rapidamente. Essa é uma grande vantagem da coalizão, porque eles não são apenas fortes, mas também conseguem detectar e agir rapidamente. Do outro lado, o Irã está tentando esconder seus movimentos. Eles usam táticas como misturar meios militares com navios comuns, mudar constantemente a localização de seus lançadores e, às vezes, colocar alvos falsos para confundir o inimigo. Mas mesmo com esses métodos, é difícil fazer isso continuamente por causa de tanta gente de olho neles. A cada movimento há o risco de serem imediatamente detectados, e quando isso acontece, a resposta da coalizão é rápida. Com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil para o Irã esconder seus equipamentos e movimentos. Ao mesmo tempo, os navios comerciais que passam pelo estreito também sentem um grande impacto. Nem todos os navios são militares, pois a maioria transporta petróleo, gás e outros produtos. Quando há ameaça, eles não entram facilmente, mesmo que a passagem esteja aberta. Por medo, preferem evitar ou esperar. E quando isso acontece, o suprimento para vários países é afetado. É aí que entra o seguro. Quando o risco em um lugar é alto, o valor do seguro dos navios também aumenta. Às vezes, chega ao ponto em que não vale mais a pena viajar. Então, mesmo sem um ataque direto, o comércio ainda desacelera. Esse é um dos motivos pelos quais o trabalho da coalizão é importante, porque eles não só protegem os navios, mas também reduzem o risco para que o comércio volte ao normal. Quanto mais a operação se prolonga, mais cara fica a luta para o Irã. Eles precisam gastar com seus equipamentos, precisam ajustar a estratégia e precisam ter cuidado com cada movimento. Enquanto fazem isso, seus recursos vão diminuindo aos poucos. Por outro lado, a coalizão tem um apoio mais amplo porque muitos países estão ajudando. Eles têm mais recursos e conseguem resistir por mais tempo. E aqui vemos um ponto importante. Não é apenas uma luta para ver quem é mais forte no começo, mas sim quem consegue resistir sob pressão. Em situações assim, coordenação é essencial. Não pode cada país agir por conta própria. É preciso agir juntos, com comunicação clara e decisões rápidas. Quanto melhor for a coordenação da coalizão, mais eficaz será a operação deles. Do outro lado, com o tempo, o Irã está ficando mais cauteloso. Eles não atacam mais de qualquer jeito, preferem evitar e se ajustar. E esse é exatamente o efeito da pressão. Quando você é forçado a mudar a forma de agir e recuar, isso significa que a estratégia do inimigo está funcionando. No fim, o que ocorre no Estreito de Hormuz não é só um confronto simples. É uma luta onde um lado tenta controlar a passagem enquanto o outro se esforça para mantê-la aberta. E à medida que isso continua, fica cada vez mais claro que o controle desse lugar não é apenas sobre localização, mas sobre quem tem a capacidade de manter o mundo em movimento. Porque quando essa passagem para, não é só um país que é afetado, mas o mundo inteiro. Enquanto a situação no Estreito de Hormuz continua, há outro efeito que não é imediatamente percebido, mas é sentido em todo o mundo. Esse é o efeito nas cadeias de suprimentos. Quando o fluxo dos navios desacelera ou para, não é só o petróleo que é afetado, mas também outros produtos que passam pela mesma rota. Isso inclui matérias-primas, alimentos e produtos de que vários países precisam todos os dias. Quando a chegada desses itens atrasa, ocorre uma escassez de suprimentos. E quando há falta de suprimentos, os preços sobem. Não é só com o petróleo, mas também com outros produtos. Por isso, mesmo que um país esteja longe do Estreito de Hormuz, ainda assim sente o impacto na sua economia. Ao mesmo tempo, as empresas que dependem da entrega regular de mercadorias também são afetadas. Quando o suprimento não chega na hora certa, eles são obrigados a mudar de plano, procurar outra fonte ou aumentar os preços. No final das contas, são as pessoas comuns que sentem isso nas despesas do dia a dia. Quanto mais a situação se prolonga,
mais cautelosas ficam as empresas de transporte marítimo. Eles não olham apenas se a rota está aberta, mas também o quão segura ela é. Mesmo com escolta da coalizão, se o risco ainda for alto, alguns ainda preferem evitar ou esperar. Por causa disso, há mudanças nas rotas dos navios. Alguns navios estão fazendo rotas mais longas para evitar o Estreito de Hormuz. Mas, em contrapartida, isso significa viagens mais longas, custos mais altos com combustível e prazos de entrega mais demorados. Tudo isso aumenta a pressão sobre a economia global. Por outro lado, os países que têm seu próprio suprimento de petróleo acabam tendo uma vantagem. O impacto sobre eles é menor do que nos países dependentes de importação, mas ainda assim não estão totalmente seguros, já que o mercado global é interligado. Quando o preço aumenta em um lugar, isso afeta outros também. À medida que a luta continua, fica mais claro que não se trata apenas de quem controla o Estreito de Hormuz, mas de como todo o sistema comercial mundial será afetado. Cada decisão, cada movimento e cada ataque tem impacto não só no próprio campo de batalha. Ao mesmo tempo, também afetam os mercados financeiros. Quando há notícias sobre o aumento das tensões, isso é imediatamente sentido no preço do petróleo e nos movimentos do mercado de ações. Quando há um ataque, o preço sobe. Quando há sinais de melhora, o preço cai. Isso significa que cada movimento no Estreito de Hormuz está diretamente conectado à economia de vários países. E quanto mais imprevisível a situação se torna, mais cautelosos ficam os investidores. Eles preferem cada vez mais evitar riscos e transferir seu dinheiro para investimentos mais seguros. Isso aumenta ainda mais os preços nos países afetados pela crise. No final, dá para ver que o que está acontecendo no Estreito de Hormuz é como um efeito dominó. Basta um movimento é suficiente para afetar várias partes do mundo. Não se trata apenas de questões militares ou políticas, mas de como a vida cotidiana das pessoas é impactada. E à medida que a situação continua, fica cada vez mais claro que a estabilidade de um lugar é importante não só para a região, mas para o mundo inteiro. Quando há um problema em uma passagem crítica, como o Estreito de Hormuz, não é apenas um país que é afetado, mas quase todos. À medida que os efeitos da situação se aprofundam, fica ainda mais claro que o problema não é apenas um problema do presente, mas também do futuro. Se essa situação durar, existe a possibilidade de os países mudarem a forma como lidam com esse tipo de crise. Eles podem procurar outras rotas para o petróleo, investir em energia alternativa ou criar mais reservas para não serem afetados imediatamente da próxima vez. Dessa forma, o que está acontecendo agora não é apenas um problema temporário, mas um alerta para muitos países. Eles veem o quanto uma passagem como o Estreito de Hormuz é importante e o grande impacto que causa quando há um problema ali. Ao mesmo tempo, os países estão se tornando mais cautelosos em suas próximas decisões. Eles não estão apenas olhando para a situação atual, mas também para os efeitos de longo prazo disso. Por causa do que está acontecendo, fica mais claro que a estabilidade em áreas críticas como essas não pode ser negligenciada. Com o passar do tempo, uma coisa fica mais clara. A luta no Estreito de Hormuz não é só sobre força, mas sobre quem consegue se adaptar e continuar mesmo sob pressão. E enquanto tudo isso continua, fica mais evidente que cada movimento no Estreito de Hormuz tem efeito no mundo inteiro. Isso não é apenas uma disputa entre países, mas uma situação que afeta até o dia a dia das pessoas. Pau